Olá, amigos. Hoje nós queremos falar sobre 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 até o versículo 20. O capítulo 15 é um capítulo que fala da ressurreição. E, inicialmente, do versículo 1 até o versículo 11, ele fala da ressurreição de Jesus. Mas o motivo desse capítulo é, na realidade, a ressurreição, a nossa ressurreição, a ressurreição da carne que nós confessamos no credo apostólico, a ressurreição do corpo. Paulo está escrevendo aos cristãos de cultura grega lá em Corinto. Os gregos em geral não acreditavam na ressurreição do corpo. Os cristãos judeus, eles não tinham dificuldade em aceitar a ressurreição do corpo. Eles acreditavam na ressurreição do corpo. Nós podemos ver isso quando Jesus estava conversando com Marta e fala da ressurreição de seu irmão, e ela diz: eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Então havia a crença da ressurreição entre os judeus, mas havia crença entre os gregos apenas da imortalidade da alma. Por isso, então, o apóstolo Paulo, depois de mostrar que Cristo de fato ressuscitou, que isso é algo histórico que não pode ser negado, começa a mostrar que é impossível negar a ressurreição do corpo. E ele mostra as consequências de negar essa ressurreição do corpo. O primeiro ponto é o seguinte: negar a ressurreição do corpo é negar a própria ressurreição de Cristo. Por isso ele diz no versículo 12 e 13, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então aqui fica claro: negar a ressurreição do corpo é negar a ressurreição do próprio Cristo. Porque a ressurreição de Cristo está vinculado à nossa ressurreição. O objetivo da morte e da ressurreição de Jesus era nos conceder a vida eterna. O segundo ponto que se nega ao se negar a ressurreição do corpo é a própria pregação. A pregação é uma pregação vazia. Então isso está no versículo 14, quando diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É uma pregação que não tem conteúdo quando não se nega a ressurreição. E não há esperança alguma para oferecer aos ouvintes, aquelas pessoas que estão ouvindo. A pregação não tem conteúdo. O próximo ponto, o terceiro ponto, é que ela nega também a fé. A nossa fé é uma fé vazia e sem valor algum. É vã a fé que vocês têm. Isso é a parte final do versículo 14 do capítulo 15. A igreja não pode se restringir a uma mensagem que promove apenas uma vida moral. Ela precisa ter a perspectiva da eternidade, porque senão também a nossa fé é uma fé vazia, sem valor. O quarto ponto é: os cristãos são considerados mentirosos e testemunhas falsas de Deus. Isso o apóstolo diz então no versículo 15, quando diz:
além disso, temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Então, isso é o versículo 15 e também o versículo 16. A ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição estão interligados. A vinda de Cristo ao mundo e o fato dele assumir a natureza humana é exatamente para que ele pudesse conquistar a vida eterna para nós. Ele veio para assumir o pecado, que é a consequência que trouxe a morte. E, portanto, então, negar a ressurreição é negar, então, o proveito de tudo isso, né? A finalidade de Cristo ter vindo ao mundo é transformar o cristianismo num simples mito. O quinto ponto, a fé dos cristãos é inútil e continuamos sem rumo, sem alvo em nossa vida. E o pior, sem perdão para os nossos pecados. Vivemos ainda no pecado. Aqui, esse viver no pecado é um modo de vida. Nós somos dominados pelo pecado. Pelo fato de nós termos fé em Cristo, é operada a vida nova. E quando a gente não acredita em Cristo, também se perde essa vida nova. Por isso, o apóstolo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. E vocês ainda permanecem nos seus pecados. Aqui vai um outro termo que é usado lá nos versículos anteriores. Aqui é não ter finalidade, não ter objetivo na vida, não ter foco. O sexto ponto é que as pessoas que morreram crendo em Cristo estão condenados, continuam debaixo do castigo de Deus. Isso o apóstolo diz no versículo 18, quando ele diz, e ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. O perdão dos pecados é essencial para estarmos livres do castigo de Deus. A ressurreição de Cristo prova que nós temos o perdão de nossos pecados. E por isso nós estamos livres da condenação. E as pessoas que morrem, eles morreram nessa esperança. E o apóstolo diz, vocês morreram nessa esperança, então, na realidade, eles estão perdidos, estão debaixo da condenação de Deus ainda. E o sétimo ponto, somos pessoas mais infelizes, porque a pregação não nos oferece nada. Então, a pregação da igreja cristã, como ela é mentirosa, ela não oferece nada. Por isso o apóstolo escreve, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes desse mundo. Amigos, isso são hipóteses que o apóstolo Paulo coloca, se não houvesse ressurreição. Mas são apenas hipóteses, não é realidade. E por isso, no versículo 20, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Cristo ressuscitou, como ele já tinha provado no versículo 1 até o versículo 11, e ele então é garantia, como diz a linguagem de hoje. Aqui fala de primícias. Primícias era o primeiro fruto da colheita, e ele tem aqui um sentido até mais profundo que a linguagem de hoje traz quando diz que é garantia da nossa ressurreição.
ele tem essa ideia, né, que quando se colhe o primeiro fruto, depois vem toda uma colheita. Quer dizer, depois de Cristo, todos nós somos a colheita de Deus, todos nós vamos ressuscitar. Amigos, que trecho maravilhoso esse aqui. Primeiro mostrando a importância, então, da ressurreição de Cristo e mostrando que isto é garantia para a nossa ressurreição. A nossa vida não se restringe apenas à vida nesse mundo. Existe uma eternidade para ser vivida e uma eternidade que nós podemos viver felizes na companhia de Deus, porque Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, isso está lá no começo do capítulo 15, mas ele ressuscitou para que nós tivéssemos certeza de que estamos livres de nossa culpa e que Deus está à nossa espera na eternidade. Vamos todos nós crer e nos consolar com essa certeza de que nosso corpo vai ressuscitar como Cristo ressuscitou. Que Deus conceda essa fé a todos nós. Amém.